A graça e a paz, meus amados irmãos, nós queremos louvar a Deus por mais uma manhã que o Senhor nos dá, por mais essa escola bíblica dominical que está se iniciando, e pedimos ao Senhor que Ele possa derramar sua graça sobre nossas vidas. Vamos começar com uma oração ao Senhor, para que Ele possa nos abençoar, nos direcionar e nos dar um dia abençoado, começando pela escola bíblica dominical. Pai, queremos te louvar, Senhor, pela tua graça, pelo teu favor, Senhor, sobre nossas vidas. Por nós, Senhor, acordarmos, meu Pai, com saúde, respirando para o louvor, Senhor, da tua glória, Senhor. Nos ajuda em nossas dificuldades, em nossos caminhos, na nossa peleja. Nós possamos, Senhor, acima de tudo isso, se achegar, Senhor, mais perto de ti, meu Pai. Crendo, Senhor, afirmando que tu estás no controle de tudo, meu Pai. Muito obrigado por mais esse dia, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, por tu revelar, meu Pai, a tua grandeza sobre nossas vidas. Queremos te louvar por tudo, em nome de Jesus, amém. Eu quero deixar um texto para a meditação nessa manhã, antes do período de louvor, Salmo 24, que diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Que o Senhor nos abençoe. Vamos agora ouvir o período de louvor dessa manhã. Bons amados, a graça do Senhor Jesus, vamos louvar ao Senhor com o cântico número 196, dado cristã, uma flor gloriosa. Beleza terá, vale de
em fervente oração. Adore ao Senhor, acompanhe o cântico, louve ao Senhor de todo o seu coração. Deus certamente tem uma bênção para você nesta hora. Em fervente oração, em meu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o estás a pedir, quando tudo deixares faltar. Perante o Senhor estiver e todo vencer, Ele controlará. Só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares escapar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração pra secar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares faltar. Perante o Senhor estiver e todo descer, Ele controlará. Só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares faltar. Se orares por Ele, sem o teu coração, pela paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir, perdoar nossa vida, tudo deixando voltar. Perante o Senhor estiver e todo vencer, Ele controlará. Só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares faltar. Que ricas mensagens, meus irmãos, cada um desses cânticos traz ao nosso coração. Que rica palavra nos traz o Senhor em cada uma dessas letras expressas. Para a gente finalizar esse momento de alegria aqui no meio espiritual, vamos cantar o cântico número 33, com tua mão segura. E hoje seja um dia de louvor e adoração na sua vida, na sua casa ao Senhor, em nome de Jesus. Com tua mão segura minha
graça e a paz, meus irmãos. Depois de nós ouvirmos os louvores que prepararam os nossos corações para a exposição bíblica, agora vamos nos debruçar sobre a palavra de Deus e refletir naquilo que o Senhor tem para os nossos corações nessa manhã. Eu quero te convidar você em sua casa a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 116. Vamos ler os versículos 12 ao versículo 19. Abra sua Bíblia, acompanha o texto juntamente conosco, para que você possa ser edificado pela palavra do Senhor Jesus nesta manhã. Salmo 116, a partir do verso 12, diz assim: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios e ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Senhor, queremos te louvar por tua graça, Senhor, dessa manhã, e nos conceder mais um dia. E agora, Senhor, estamos diante da tua palavra, e o que te pedimos é que tu possas, Senhor, nos ajudar a compreender, meu Pai. Dê ouvidos aguçados ao teu povo, para que possamos mergulhar, Senhor, em tua palavra, meu Pai, nos aprofundar, meu Pai, nos teus preceitos, que são saúde, meu Pai, para a nossa vida, Pai. Edifica, Senhor, nossas vidas, nos levanta, nos restaura, nos anima, nos consola com tua palavra, Pai. Nós somos precisados, meu Pai, de ouvir a tua voz constantemente para fortalecer, meu Pai, a nossa fé e a nossa comunhão diante de ti, meu Pai. Nos ajuda em mais um dia, meu Pai, de ministração da tua palavra, mais um dia que é separado para ti, Senhor. Queremos te louvar por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este é um salmo muito conhecido. O livro de Salmos é uma coletânea de poesias hebraicas com vários autores, inclusive o autor do Salmo 116, ele é um autor desconhecido, mas essas poesias eram cantadas e recitadas pelos peregrinos que viajavam para adorar e sacrificar no templo. E a gente percebe já de início que este salmo é um salmo que era dedicado ao Senhor do templo, pois ele fala no versículo 17 em sacrifícios, de ações de graça e invocar ao Senhor Jesus. O salmista, no Salmo 116, ele faz uma declaração de fé e de amor. E é interessante que a gente entende que uma adoração, ela tem um testemunho não apenas coletivo. A adoração ao Senhor não apenas revela uma adoração coletiva, mas um testemunho individual também nós precisamos para adorar ao Senhor. A nossa expressão de adoração, de gratidão ao Senhor, ela não é apenas coletiva, ela não se resume só na igreja, mas ela é uma adoração também que deve se resumir a nossa vida individual, a nossa vida devocional diante do Senhor. E o salmista, ele, nesses versículos, nos faz esse convite de expressar uma adoração de gratidão ao Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus sobre nossas vidas. Meus irmãos, a versão grega, ela divide esses salmos em duas partes. Ele é um salmo curto, e a sua divisão vai do versículo 1 ao versículo 11, onde nós vamos entender um atributo de Deus sobre a vida do salmista e também hoje sobre nossas vidas. É interessante que o salmo começa com a expressão do salmista falando: amo o Senhor. Ele declarava um amor ao Senhor justamente pelo que o Senhor tinha feito em sua vida. O salmista estava passando em uma situação de um livramento de morte, que ele constantemente clamava. É interessante que a expressão que ele usa no versículo 2, porque inclinou para mim os seus ouvidos.
Olha essa linguagem antropomórfica que ele usa, uma expressão humana, que o Senhor inclina seus ouvidos para ouvir o clamor dele. Então ele declarava esse amor ao Senhor, porque o Senhor, ele escutava suas orações. O salmista revela um Deus que é presente, um Deus onipresente que inclina seus ouvidos, ou seja, que está perto a ouvir o nosso clamor quando assim nós o precisamos. E aí ele faz repetições, a gente percebe que ele vai repetindo, dizendo: laços de morte me cercaram, angústia de inferno se apoderaram diante de mim, caí em tribulação e tristeza. Então, mais uma vez, invoquei ao Senhor. E é interessante que a gente entende que o salmista, primeiro, ele se concentra em ser grato a Deus pelo Senhor escutar a sua súplica. E aí nós devemos também entender que nós devemos também declarar amor, declarar alegria ao Senhor pelo fato do Senhor ter escutado a nossa oração, pelo fato de nós termos um Deus que não é distante, mas um Deus que está constantemente perto de nossas vidas, seja a situação que for. Nós temos um Deus que, mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, como também diz o Salmo 23, a gente não deve temer, porque o Senhor, Ele está conosco. E aí o salmista, nesse salmo, ele ama ao Senhor, porque o Senhor é compassivo, o Senhor é justo. Então, na primeira sessão, a qual a gente não leu, a gente percebe o salmista declarando esse amor, ele reconhecendo a onipresença de Deus em sua vida, pelo fato do Senhor inclinar, escutar as suas orações. Mas é interessante, amados irmãos, que nesse salmo, o versículo que é mais conhecido está na segunda parte, e é por isso que nós vamos nos debruçar e meditar nele. Um versículo ao que você talvez já tenha dito ele, declarado muitas vezes nos seus momentos de festa, de alegria, de completar uma primavera, uma bênção recebida. Às vezes a gente vai para a Bíblia, vai procurar e encontra. Está aqui o versículo que eu vou declarar para o Senhor. Salmo 116, verso 12. Que darei ao Senhor pelos benefícios, por tudo que o Senhor tem dado? Perceba que aqui o salmista, ele já está fazendo referência à sua primeira sessão, aquilo que ele falava, aquilo que o Senhor tinha feito por ele, a justiça do Senhor, a presença dele sobre sua vida. Aí agora ele diz: que darei ao Senhor pelos benefícios que ele tem nos dado. A grande verdade é que esse versículo 12, nós temos que compreender primeiro, é que nunca nós poderemos entregar ou dar ao Senhor algo satisfatoriamente perfeito ao Senhor. Nada que nós possamos fazer vai satisfazer, isto é, corresponder perfeitamente ao Senhor. Você pode procurar fazer qualquer coisa, nós não vamos satisfazer ao Senhor. Por isso que o salmista ele faz essa pergunta: que darei? Mas nós não podemos ficar só nessa questão de a gente não pode dar nada e vamos ficar diante dessa questão. Satisfatoriamente a gente não pode dar nada perfeitamente ao Senhor, mas o salmo ele nos convida a demonstrar a nossa gratidão ao Senhor. Se nós não podemos manifestar e dar nada ao Senhor satisfatoriamente, nós podemos entregar ao Senhor nossa vida, as nossas ações de forma grata ao Senhor. A gente não pode fazer nada satisfatório, mas podemos sim fazer da nossa vida seja uma vida de gratidão ao Senhor, uma vida de entoar louvores a Deus, uma vida de confiança, uma vida de reafirmação a Deus. Então o salmo ele é de gratidão ao Senhor, uma gratidão que deve ser no nosso coração, uma certeza de que Ele está presente, uma certeza de que Ele sempre vai ouvir o nosso clamor, que Ele sempre vai estar perto de nós. Aconteça o que acontecer, nós devemos louvar ao Senhor. Perceba que no contexto do versículo 12,
há um versículo que a gente, quando olha, o que antecede, diz: eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. A NVI, ela vai nos fazer a tradução entender um pouco o que é que o salmista ele estava dizendo. Ele diz: em pânico disse, ninguém merece confiança. É justamente isso que o salmista ele declara. E aí, quando ele fala que todo homem é mentiroso, ele quer dizer que ninguém merece esta confiança, entre aspas. É bem verdade, meus irmãos, que só o Senhor ele pode oferecer um amor leal e uma confiança leal sobre as nossas vidas. Só o Senhor ele tem um livramento incondicional e um amor incondicional para mim e para você. O salmista chega a concluir que nos momentos de perturbação ninguém merecia confiança. Por quê? Porque todos nós somos seres limitados ao ponto de não poder oferecer nada ao Senhor satisfatoriamente. Ele revela a nossa limitação, ele revela a nossa dependência em um Deus que pode tudo, em um Deus que é leal. Então, nós temos que entender que ainda que nós temos vínculos familiares com as pessoas, com a nossa própria família, laços afetivos tão importantíssimos, mas mesmo assim, só o Senhor merece a verdadeira e leal confiança. Eu não quero te dizer que você não vai confiar mais em sua família, não é isso. Eu quero te dizer que ele declara, mostra que nós somos falíveis, que nós até às vezes dizemos: olha, hoje eu vou estar perto de você, eu vou te ajudar em oração, eu vou aclamar por você, e muitas vezes a gente se esquece por humano que nós somos. Por isso que ele vai dizer que na perturbação dele, na sua angústia, ele dizia: nenhum homem merece confiança. Ou seja, nenhum homem é capaz de satisfatoriamente merecer esta confiança. E muitas vezes nós temos confiado mais nas pessoas do que em Deus. E é interessante que esse salmo nos convida a nós confiarmos no Senhor e ter expressões de gratidão perante Ele. A nossa vida deve ser uma vida grata. Por quê? Pelos benefícios que o Senhor Ele tem dado sobre nossas vidas. Não esperando por aquilo que Ele vai fazer, mas na certeza daquilo que Ele já fez, na certeza daquilo que nós já temos de experiência para com Deus. Eu costumo dizer, quando eu falo desse assunto, que o que nos traz ingratidão é justamente a gente esquecer de tudo aquilo que já foi feito pelo Senhor por nossas vidas. Meu amado irmão e minha amada irmã, nós já temos provas suficientes da bondade de Deus, do cuidado de Deus, do consolo de Deus sobre nossas vidas, mesmo que a gente esteja passando por um momento difícil, mas o Senhor Ele é fiel em nossas vidas. Mesmo que a gente não possa dar nada ao Senhor que venha nos satisfazer, como diz o 12, mas o Senhor Ele está perto de nós, o Senhor Ele está à destra, à nossa direita, juntamente com nós. Então é por isso que nós devemos demonstrar esta confiança em Deus. Esse termo aí, que darei, no hebraico significa renovar, voltar. Isto é, se nós recebemos uma gratidão de Deus, se nós recebemos uma bondade de Deus, se nós recebemos o benefício de Deus de completar a primavera, de ser abençoado em qualquer área da vida, nós devemos retornar essa gratidão justamente para o Senhor. Devemos voltar essa gratidão ao Senhor. E os benefícios que Ele tem nos dado significam os atos de graça. Os atos de graça comum, como o sol, como chuva, como a natureza, como os frutos, como a terra. Nós temos que louvar a Deus, retornando tudo aquilo que Ele tem nos dado. Que darei? Retorne ao Senhor, volte ao Senhor tudo aquilo que Ele tem te dado. Que isso é uma forma de você gratamente oferecer esta gratidão diante de Deus. O versículo 13 diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E aí o 14 vai dizer: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de
todo o seu povo. Cumprir voto aqui, meus irmãos, está relacionado a uma aliança de paz. Nós temos que ter essa aliança de paz com o Senhor. Primeiro de tudo, a nossa aliança deve ser com o Senhor, antes de ser com os homens. E aí Ele nos convida a ter essa aliança. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, nós não temos voltado, feito voto ao Senhor, nós não temos cumprido esse voto e a gente não tem essa aliança de paz com o Senhor. E aí o salmista, ele diz, eu posso para te oferecer-te algo, te dar cumprir os votos. E aí aprendemos que nós temos que ter uma aliança de paz com o Senhor. Com essa aliança de paz, meus irmãos, nós devemos ter o nosso coração tranquilo, lançar nossa ansiedade ao Senhor, conseguir dormir, conseguir logo pegar no sono, porque nós temos uma aliança de paz com o Senhor. Nós temos um Deus que Ele é um Deus aliancista, que fez uma aliança com cada um de nós. Então por isso nós devemos cumprir também nossos votos, mas não pensar que com esse cumprir os votos nós já estamos dando tudo, entregando tudo a Deus por aquilo que Ele tem nos feito, porque o voto é para cumprir. Se a gente votou, nós temos que cumprir, pois a Bíblia diz em Eclesiastes: é melhor que não vote do que vote. No versículo 15 vamos encontrar uma expressão muito importante, onde ele diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é a morte do Senhor. Isso não quer dizer que Deus ele se alegra com a morte do crente. Eu já vi muitos dizerem isso: olha, irmão, Deus ele está alegre porque o crente, o justo morre. Mas não é isso que o texto ele quer dizer. O que o texto quer dizer é que custa muito caro, é muito valioso, é muito penoso para o Senhor a morte do justo. Então a nossa vida diante de Deus, ela tem valor. A nossa vida diante do Senhor, ela tem valor. Ainda que muitos não nos valorizem, mas o Senhor, Ele valoriza a nossa vida. Custa muito caro ao Senhor a morte de um justo. Nós temos, meus irmãos, valor. A nossa vida diante de Deus, ela tem sim valor. Tem um objetivo, essa expressão, de comunicar toda a graça, atribuir a nossa vida, a alma de seus filhos. Então para o Senhor, a nossa vida, ela é muito valiosa. Para o Senhor, a nossa vida, ela custa muito caro. Por isso que ela é preciosa aos olhos do Senhor, dos seus santos. Então devemos entender que nós não estamos só, que a nossa vida não é uma vida sem sentido. A sua vida tem sentido, a nossa vida ela tem sentido, e o sentido está em reconhecer o Senhor, em reconhecer a nossa atitude de um verdadeiro adorador e de uma vida de gratidão ao Senhor. Quando a gente é grato, a gente reconhece todos os benefícios que Ele tem colocado sobre nossas vidas. Então o Senhor é bom, o Senhor é compassivo, o Senhor Ele traz sobre nossas vidas a sua graça. Então o salmista ele tem uma percepção das bênçãos divinas. Ele começa a perceber que o Senhor ele tem continuamente nos abençoado. Perceba que ele fala de morte porque no início, na primeira sessão, ele dizia que estava sofrendo perigos de morte, mas o Senhor ele tinha inclinado os seus ouvidos para ouvir o seu clamor. Isto é, a morte dele, possivelmente, nesse sentido, era preciosa ao Senhor. Então que nós possamos valorizar a nossa vida diante de Deus. E quando eu falo nisso, é valorizar ela diante do Senhor. Quando eu falo disso, é cuidar dela diante do Senhor, porque ela é preciosa. Antes de ser para você, ela é preciosa para Deus. Ela custa muito caro para Deus. Então nós temos que ter uma percepção completa de gratidão diante de Deus. Quando eu falo, meus irmãos, completa, não é só ser grato quando acontece algo,
Não é só ser grato quando a gente recebe os benefícios de Deus visíveis, mas nós temos que ter uma visão completa de tudo aquilo que o Senhor tem feito, não só hoje, mas que o Senhor já tem feito, olha, antes, e daquilo, a certeza que nós temos daquilo que o Senhor, Ele vai fazer. Então, o que podemos fazer ao Senhor? A resposta para o versículo 12 é ter uma vida grata diante de Deus, é ter uma atitude de adorador, uma vida grata, uma vida que não murmura, uma vida que não reclama de Deus, mas uma vida que está reconhecendo que tudo que acontece em nossas vidas é para o nosso bem, uma vida de reconhecimento de que o Senhor, como o salmista reconheceu, está perto, ao nosso clamor, Ele está perto, onde nós andarmos, onde nós estivermos, Ele está perto de nós. Dito isso, meus irmãos, nós temos as aplicações para fazermos essa manhã. A gente deve entender que devemos demonstrar a nossa gratidão a Cristo com coragem. O Senhor nos convida a demonstrar gratidão com coragem, a seguir o exemplo de Cristo, que seguiu com coragem, que não temia homem, que não temia adversidade, suportou a cruz por nós. Nós devemos, como cristão, demonstrar essa coragem. O servo de Deus, ele deve ser corajoso. Foi isso que ele falou para Josué, quando estava ali um pouco temeroso pela morte de Moisés, no primeiro capítulo. Josué está um pouco meio que em dificuldades acerca dessa nova liderança a exercer, e o Senhor diz para ele: seja forte, seja corajoso, medite na lei de noite e serás bem-sucedido. O servo de Deus, o Senhor convida para demonstrar a gratidão por meio, primeiro, da coragem. Nós devemos ter uma coragem, olhando primeiro para Cristo, que não temeu aquilo que os homens falavam, antes suportou a cruz em nosso lugar para sofrer e nos dar esse presente da preciosa salvação. A nossa coragem, meus irmãos, ela deve ser como aço. Mesmo depois de que ele é conformado pelo fogo, depois ele volta a ter esta sua mesma essência. Ele sofre uma conformação, ele sofre uma espécie, quem trabalha com isso sabe, de deformação por meio do fogo, mas o fogo ele só faz conformar esse aço para onde aí aquele profissional quer que ele conforme. Então essa deve ser a nossa coragem, mesmo que venhamos passar pelo fogo, assim como o aço passa, nós devemos sim estar pronto a sofrer por Cristo, estar pronto a sofrer como Cristo ele sofreu. O nosso Cristo, ele suportou a ira de Deus. Nós não haveríamos de suportar por ele a ira dos homens. Se ele suportou por nós toda a ira, todo o desprezo das pessoas, nós também não conseguiríamos suportar. Então seja corajoso, seja forte, demonstrando essa coragem como gratidão ao Senhor, demonstrando essa coragem como gratidão ao Senhor. Cipriano, um grande historiador, diz: antes ser quebrado do que ser dobrado. Essa deve ser, meus irmãos, a nossa atitude. Mesmo que nós venhamos passar pelo fogo, mesmo que nós possamos passar por sofrimentos terríveis, nós não devemos nos dobrar, nós devemos sim se levantar e sempre ficar de pé. Segundo, meus irmãos, nós devemos demonstrar gratidão a Cristo pelos frutos. Nós não devemos ser uma árvore seca, mas pela graça de Cristo nós devemos produzir os doces frutos da paciência. Nós somos convidados, meus irmãos, a ter uma vida de gratidão através dos nossos frutos. Como é que nós mostramos que somos gratos ao Senhor por tudo que Tu tem feito, por tudo que Tu vai fazer? Senhor, eu sou grato a Ti, se não há uma vida frutífera diante de Deus. Irmãos, Ele nos convida a ter uma vida que produza os doces frutos do Senhor.
Isto é ser grato a Deus, uma disposição celestial pelas boas obras. Isto significa viver não para nós mesmos, mas viver para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Dessa forma, nós devemos mostrar esta gratidão a Deus por meio dos frutos. Mas não há nada, irmão, que eu possa fazer que satisfaça. Mas pela graça, pela gratidão, pela demonstração de frutos dignos de arrependimentos, frutos que significam não só um benefício para você, mas de fato nós devemos frutificar, produzir fruto para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Dessa forma, meus irmãos, nós vamos demonstrar essa vida de gratidão a Deus, não sendo uma árvore seca, mas sendo uma árvore frutífera, uma árvore que ela é vistosa, uma árvore que cresce. O próprio salmista, na sua introdução, no capítulo 1, porque o capítulo 1 ele vai introduzir toda essa literatura poética. Perceba que ele lá no primeiro vai dizer assim: olha, o homem, ele quando tem o prazer na lei do Senhor, diz no versículo 3 do capítulo 1, ele é como árvore plantada à corrente de águas, que cresce e no seu devido tempo ela produz fruto. Um cristão que mergulha na palavra de Deus, que tem o seu prazer na palavra de Deus, ele cresce, ele produz frutos diante do Senhor. E esta é uma forma de manter gratidão. Devemos demonstrar que somos gratos a Deus, não por palavras apenas, mas por uma vida que produz frutos. Nós já estamos dizendo ao Senhor que nós somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito. Temos, meus irmãos, que frutificar pela graça de Deus. Temos que de fato produzir esses frutos para demonstrar essa gratidão, em resposta ao versículo 12. Terceiro, meus irmãos, devemos demonstrar nossa gratidão a Cristo pelo zelo. Nós temos que ter zelo em nossas vidas. Um verdadeiro cristão, por simples que ele seja, ele precisa ter zelo. E eu costumo dizer que zelo, ele é como se fosse um grau mais intenso, falando assim da nossa vida cristã, um grau mais intenso de uma pura perfeição. O Senhor nos convida a ter uma vida zelosa diante dele. O fogo do santo zelo, já que ele é um grau intenso, ele deve ser queimado no altar do nosso coração. O zelo é como se fosse, meus irmãos, fogo ardendo dentro de nós, nos fazendo zelar, nos fazendo ser pessoas zelosas por tudo aquilo que é de Deus, em atitude de uma verdadeira gratidão. Então devemos demonstrar a gratidão pelo zelo que nós temos pelas coisas de Deus. Muitas vezes somos zelosos por aquilo que temos. Perceba que nós cumprimos muitas vezes nossos compromissos. A gente tem zelo pela nossa família, a gente tem zelo pelo nosso trabalho, a gente tem zelo por aquilo que a gente tem, pelo um bem físico, por nossa casa, por aquilo que a gente recebe. Mas muitas vezes nós não temos zelado pela obra de Deus, nós não temos zelado pelas coisas que é de Deus, nós não temos zelado pela obra de Deus. E Ele nos convida a demonstrar uma vida de gratidão através do zelo, ou seja, esse cuidado intenso, este cuidado ativo, este cuidado fervoroso, este cuidado pelas coisas que são de Deus, pelas coisas que são do reino de Deus, pela igreja do Senhor, mostrar zelo por aquilo que estamos fazendo. E aí a pergunta é: para que o Senhor te chamou? Você tem um chamado na sua vida, você tem um dom, você tem um talento, você tem algo para oferecer ao Senhor em atitude de gratidão. E é preciso que nós sejamos zelosos com aquilo
que o Senhor, Ele tem nos dado, e zelosos com a casa de Deus, e zelosos com a obra de Deus. Fazendo isso, nós vamos demonstrar essa gratidão diante dele. E por último, meus irmãos, para encerrar, a quarta aplicação que temos, além de ser zelosos, além de produzir fruto, além de ter a coragem de Cristo, por fim, a gente deve demonstrar nossa gratidão pela sujeição universal a Cristo. Nós somos convidados a ser sujeitos a Cristo, como servo que nós somos. Se você perceber no versículo 16, ele diz: olha, Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Senhor, eu sou teu servo, filho da tua serva, quebraste essas cadeias. Por isso que ele diz: olha, oferecer-te-ei sacrifícios e ações de graças, invocarei o nome do Senhor, novamente cumprirei os meus votos, faz uma repetição ao Senhor, na presença de todo o seu povo. E o 19, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Então, nós somos convidados a ter uma sujeição universal a Cristo. Somos convidados a sempre renovar os nossos votos. Sabe aquele voto que você fez e talvez tenha se esquecido, talvez não lembre mais? Ele nos convida a renovar esse voto. Muitas vezes temos dito: Senhor, olha, se tu me deres aquilo, eu vou ser um crente fiel, eu vou fazer isso e aquilo, eu vou ser um dizimista fiel, eu vou ser um crente mais fiel, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou ser um crente que ora mais. Cumpra seus votos ao Senhor. Ele te convida a ter uma vida de sujeição universal a Cristo. Isso também é uma forma de ser grato perante Ele. Quando somos sujeitos à sua vontade, quando somos sujeitos à sua soberania, às suas determinações, aos seus propósitos sobre as nossas vidas. Então, que possamos renovar os nossos votos e nos consagrarmos ao serviço de Deus. Isso, meus irmãos, é demonstrar gratidão ao Senhor. Isso é demonstrar gratidão ao Senhor. Uma expressão que o Salmo 116 usa é: Senhor, tudo é teu, Senhor, e nada é nosso. Então nós devemos dizer assim, fazendo esta comparação: a minha cabeça será tua, Senhor, no sentido de estudar para ti. Se tudo é teu, a minha cabeça, a minha mente, ela vai ser tua para estudar para ti, para o bem da tua obra, para o bem do reino aqui na terra. As minhas mãos, elas serão para trabalhar para ti. Se tudo é teu, as minhas mãos, elas são tuas para trabalhar para ti. O meu coração, o nosso coração também, Senhor, é teu, para prestar adoração, para prestar essa admiração a ti. Senhor, a minha língua será tua, para prestar de fato louvores ao Senhor. Isto é uma sujeição universal a Cristo. De tudo que nós temos, desde nossos bens físicos, com a nossa vida, com nossos membros, com o nosso corpo, nós devemos prestar essa sujeição universal ao Senhor. Nada que você tem é teu, nem um dedo é seu, tudo pertence a Deus. Então esta consciência vai nos fazer a nós termos essa vida de gratidão. Meu amado e minha amada irmã, o Senhor nos convida com esse Salmo 116 a refletir sobre a nossa vida, sobre o quanto nós temos sido gratos a Ele, sobre o quanto às vezes nós temos apenas sido gratos em palavras, mas nós precisamos, com a nossa vida, com a nossa coragem, com a produção de frutos, com o zelo, com a sujeição, demonstrar
que nós somos gratos a Ti, Senhor. Demonstrar que nós somos gratos a Deus, que mesmo que Ele não ofereça nada que satisfaça Ele, mas que temos uma vida grata diante de Deus. Ou seja, retornar, retribuir. Está lembrado do que eu falei? Que darei? Retorne, volte. Tudo que o Senhor Ele tem dado. Então, que nessa manhã o Senhor Ele possa ter nos abençoado e aplicado essa palavra em nossos corações. Que possamos todos nós ter uma vida grata, uma vida de zelo. Isso é tão bom, meus irmãos, para a nossa vida espiritual. Isso é tão bom para a nossa saúde espiritual, para a saúde da igreja, quando nós temos a consciência de sermos gratos. É tão bom saber que o Deus está tão perto. É tão bom saber que a morte de um justo custa tão caro para Ele. É tão bom saber que a nossa vida, de fato, ela tem valor para Deus, mesmo que não tenha para os homens. Então, por isso tudo, devemos demonstrar com obras, com sacrifícios a Deus, a nossa gratidão. Fazendo isso, vamos tentar não responder os salmos, porque a gente não pode perfeitamente, mas ter uma vida grata diante de Deus, para quando nós reflitarmos esse versículo, a gente dizer: Senhor, me ajuda a ser grato, me ajuda a ter essa vida intensa de gratidão, essa vida intensa de produção de fruto, esse zelo pela Tua obra, porque Tu já tem me dado muito mais do que isso. Que o Senhor Ele possa te abençoar, a você, a sua família, a todos, sua vizinhança, aqueles que estão perto de você. Que você possa demonstrar para cada uma dessas pessoas, para cada um de seus familiares, onde você trabalha, na sua igreja local, onde você está aí, que você é um servo grato a Deus. Não porque fala de gratidão, mas que as pessoas possam ver em você um servo grato, para o louvor e para a honra do Senhor, não sua, mas para o louvor e para a glória do Senhor. Nós devemos ter uma vida grata, e isso, meus irmãos, faz muita diferença. Quando o servo reconhece quem ele é e quando ele é grato ao Senhor. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te dar um bom almoço em família, e que à noite você esteja adorando ao Senhor. Aí em sua casa, se você não pode ir para a igreja, mas se você puder, você vai para a igreja. Então eu vou orar agora pela tua vida, pedindo que o Senhor te faça e me faça também mais grato perante Ele. Senhor, eu quero te louvar, meu Pai, por mais essa manhã aqui em tua presença, por mais essa, Senhor, mensagem, meu Pai, de Ti. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, meu Pai, porque Tu expressa o cuidado sobre nossas vidas, pelo fato de Tu falar conosco, pelo fato de que a Tua palavra, Senhor, ela é como espada, meu Pai, que divide as nossas vidas, meu Pai. Ela penetra, meu Pai, ela edifica, meu Pai, ela reforma nossas vidas, ela restaura, ela traz consolo, ela orienta, meu Pai. E nessa manhã a gente foi orientado, meu Pai, a ser mais grato a Ti, meu Pai, a ter uma atitude de gratidão diante de Ti. Então queremos Te louvar por tudo, meu Pai. Nos dá este dia, meu Pai, que é Teu. Te louvamos por tudo, Senhor. No nome de Jesus, amém.